Amém. Bom dia, graça e paz. Eu queria iniciar, apenas reforçando alguns avisos, para ficar bem guardado no teu coração. Nós vimos ali que semana que vem nós teremos a conferência de homens. Então, é necessário você, homem, que você se inscreva via aplicativo. Não tem custo, mas é porque serão 2 momentos e entre esses momentos, haverá um momento de confraternização. Então precisa saber quantos homens virão, mais ou menos. Então baixa lá o aplicativo da igreja e faz a sua inscrição. Na outra semana, no dia 27 a 29, nós teremos a conferência Experiência do Lar das Mulheres. Essa tem um custo e é necessário também a sua inscrição. E para você não se perder aí, marca aí também. No dia 26/10, numa quarta-feira, nós teremos aqui na igreja nosso concílio de avaliação pastoral. Então você que é membro, você é convocado a participar desse momento. É onde você tem vez, você tem voz, ou tem mais voz do que vez, tudo tem. Mas é o momento da avaliação pastoral. Então no dia 26/10, às 20 horas, no nosso culto de quarta-feira, no culto de oração, você que é membro da igreja, é convocado. Você que não é membro, é convidado a participar. O convocado é para você emitir a sua opinião. Você que ainda não é membro, quero ver como isso tudo funciona. Pode vir, nós não escondemos nada de ninguém. No mais, eu queria perguntar se nessa manhã tem alguém que nos visita pela primeira vez. Nós não temos ninguém que nos visita pela primeira vez? Mas então tá bom, que Deus nos abençoe. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Marcos, em 2 textos bíblicos, o primeiro a partir do capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 15 ao 18, e depois no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós leremos outra porção da Bíblia. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11, versículo 15. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11, versículo 15, diz assim: E foram para Jerusalém. Quando entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isto o que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Agora, volta um pouquinho comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o versículo 13 a 16. Está fácil, só volta um pouquinho na tua Bíblia. O texto diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, elas abençoavam. Feche os seus olhos, ore comigo nessa manhã. Deus, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, diante da Tua igreja e certamente diante do Senhor, Pai. A todos que nós nos reunimos nessa manhã, pedimos graça e entendimento sobre a Tua palavra, que nós cremos que é viva e poderosa, pois tem guiado o Teu povo há mais de 2.000, 3.000 anos, porque nela há poder, Pai. E nós cremos que o Teu Espírito está aqui nessa manhã. Fala conosco, nos ministra segundo o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos com a programação do mês da família, em especial hoje nós teremos no culto da noite um pregador específico que fala sobre crianças. Mas nessa manhã
Eu tive o privilégio de ministrar a igreja, tenho o privilégio de ministrar a igreja, e nós caminharemos também a partir dessa ótica das crianças. Porque a igreja é um lugar de crianças. Você tem isso claro com você? Que igreja é lugar de criança também? Mas será que o mundo é um lugar bom para as crianças? Segundo a Unicef, de 2015 a 2020, e aí nós estamos falando de adolescentes e quase juventude, aconteceu no Brasil mais de 7 mil mortes violentas desse público. Por ano, 2015 a 2020, mais de 7 mil mortes violentas de crianças, adolescentes e até 19 anos. É um número absurdo. O Brasil não tem guerra civil, não tem guerras acontecendo, mas, segundo a Unicef, a gente, em relação a mortes violentas de crianças, adolescentes, nós ficamos atrás apenas da Nigéria no mundo, onde vive todo esse contexto. Segundo o Observatório do Terceiro Setor, o Brasil mensuraram, até o ano de 2020 também, segundo esse observatório, que nós tivemos mais de 500 mil vítimas, crianças e adolescentes, vítimas de abuso infantil, sexual e dessa mesma ordem. E eu, com ousadia e com dor no coração, diria que esses números ainda são pequenos diante do que acontece, porque o que vai para o papel é o que vai para o boletim de ocorrência. E a gente sabe que muito dos abusos, muito das tragédias familiares não vão para o papel. Não vai lá no boletim de ocorrência. Infelizmente, muitos de nós conhecemos pessoas que hoje são adultos, que na sua infância, elas foram violentadas, seja de qual maneira for. Todos nós temos isso. A sargento Tânia Guerreiro, que hoje é vereadora em Curitiba, levanta a bandeira de contra a pedofilia, e nas suas palestras, no final, ela faz um desafio. Ela trabalha contra a pedofilia, e no final das suas palestras ela diz assim: se você que está no nosso auditório for uma vítima de abuso sexual e se sente confortável de mostrar para o público, se levante. E todas as palestras se levanta alguém, sem exceção. Porque isso, infelizmente, acontece. Esses são ônus dos nossos dias diante das crianças? Não, não é. Mas, infelizmente, tragédias desse nível sempre aconteceu. No Antigo Império Romano, as crianças que nasciam com deformidade física, deficiência física visível, elas eram deixadas na sarjeta, em praça pública, para que morressem, para que não tivesse a família a necessidade de cuidar de uma criança deficiente. Não apenas isso, uma questão cultural, quando nascia crianças gêmeas, um deles era colocado para morrer, porque tinha o entendimento na cultura de que um dos gêmeos era bom e o outro era ruim. Então um tinha que morrer. E tantas outras coisas, os cultos de religiões pagãs que faziam das crianças, ou ainda fazem, mundo afora, holocaustos, morte dessas crianças. O mundo não é um lugar bom para a criança, pensando dessa maneira. Aí você diz: pastor, isso está muito longe da minha realidade. Louvado seja Deus que esteja. Mas pode ser que alguma das dores tenha tomado alguma das suas crianças. Também olhamos para a nossa fé e vemos que a nossa fé é uma fé que se importa com as crianças.
Pegando o exemplo de quando as crianças no Império Romano eram colocadas em praças públicas para morrerem, a fé cristã, os irmãos que ali eram chamados, eles se juntavam e acolhiam essas crianças que eram deixadas para morrer. A fé cristã sempre se importou com as crianças. Biblicamente, nós olhamos e vemos chamados de Deus, chamando crianças. Jeremias, que fala, Deus, eu não passo de uma criança. Nós vemos quando Deus fala com Davi, como era Davi, uma criança, adolescente. Samuel, lá quando estava na casa do profeta, Deus falando com uma criança. E quando nós temos o profetizar do Messias, a virgem dará à luz a uma criança. Karl Barth, um teólogo alemão, ele diz que na cabeça dele é incompreensível Deus encarnado numa criança de 3 meses. Imagine, pensa nessa dimensão, você olhando uma criança, imagine lá na estrebaria onde Jesus nasceu, chega os magos do Oriente, olha e fala assim, esse é o nosso Deus. E aí você olha, é uma criança. Isso mostra a importância que a criança tem na fé cristã. Para nós, enquanto cristãos, a criança, ela é alguém. E aí nós olhamos no texto que Jesus chega ao templo e ele repreende um problema que está ocorrendo. Qual que era o problema ali? O problema é que no antigo templo, as pessoas viam em romaria, né, é a palavra melhor para descrever, mas viam de longe, e ali iriam fazer o seu sacrifício com um animal. Tendo em vista que era muito difícil você trazer um boizinho durante 100 quilômetros carregando, para fazer sacrifício no templo, o que acontecia? Eu ia sacrificar um animal, um boi. Eu pegava o dinheiro, vendia o meu boi, quando eu chegava no templo, eu compraria um animal ali. Os cambistas, o que faziam? Se lá no campo um boi valia R$100, com R$100 no templo, você só vai comprar uma pombinha. Então era essa a dimensão. E aí Jesus chega naquele lugar, vê isso que está ocorrendo, repreende todo mundo. E aí quando o pessoal gosta de dizer que Jesus fica bravo, né, tudo isso, mas há uma repreensão ali. E Jesus remete uma palavra que é dita lá no profeta Isaías, dizendo assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Óbvio que a amplitude que Jesus está remetendo aqui pega todos os povos enquanto nações, enquanto tribos, mas certamente a gente poderia evocar essa palavra e dizer assim, a minha casa será chamada casa de oração para adultos, idosos, jovens e crianças. Nos dias que vivemos uma cultura em que o homem, ou melhor, o adulto é a prioridade em tudo. Então nós temos um remeter a nós, pela fé cristã, a olhar pela e para as crianças. Jesus, então, num momento, quando nós lemos aqui, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, é um texto que Jesus está ali, a dimensão na fé judaica, criança impura, as pessoas trazem as suas crianças próximas a Jesus para que as abençoe, e os discípulos falam assim, para. E Jesus fala, não, deixe-as vir. Fala assim, que o reino dos céus é dela. E aí eu penso assim, né, se Jesus fala que o reino é delas, quem dirá a igreja, né? A igreja também é delas. Ou talvez a igreja não seja delas, porque a igreja não esteja sendo o reino dos céus. Ou não esteja sendo uma expressão do reino dos céus. Jesus traz as crianças, fala para os discípulos, além de vocês trazerem, permita que elas venham, e não embaraça não. Porque às vezes a gente deixa aí, né? Fala, pode ir,
mas faz uns atrapalhos. Fala, não vai não. Permita que elas venham, não as embaraceis, porque delas é o reino dos céus. Então, a partir disso, eu queria pensar nessa manhã com você, meu irmão, o que a gente pensa sobre as nossas crianças. E qual é o lugar delas aqui na vida da igreja. Talvez você fale assim, pastor, você me tirou domingo de manhã para ouvir isso. Glória a Deus. Talvez que Deus possa acrescentar no teu coração algum viés sobre as crianças. E aí eu remeto a uma frase que é atribuída ao Wesley. O movimento metodista, quando surge, uma das suas ênfases era o trabalho social, olhando para as crianças, de educação. E aí John Wesley não tinha quem trabalhasse com as crianças. E ele falou para os seus pregadores, galera, é o seguinte, tem muita criança, a gente precisa cuidar delas. E aí uma das pessoas disse, Wesley, eu não tenho dom para cuidar das crianças. Talvez seja a sua realidade, né? Diante do que estava acontecendo, muitas crianças, muita necessidade, Wesley retorna a palavra dizendo assim, com dom ou sem dom, você vai cuidar das crianças, porque a gente precisa. Então, às vezes a gente acha que não tem o dom, e talvez não tenha mesmo, mas talvez você possa contribuir. Bom, de quem é a igreja? Jesus dá uma palavra de liberdade. A igreja é para todos, incluindo as crianças. Precisamos acertar a realidade das especificidades. Óbvio que as crianças, Jesus as chama para cá e diz, elas têm liberdade. Mas é claro que a tua forma e a minha forma de compreender o mundo é diferente delas. Sim ou não? Sim. Adianta falar outra coisa? Não, é isso. É como a gente pensasse que uma equipe de futebol. Gosto de falar de futebol, apesar de não jogar nada. Pensa comigo, goleiro tem uma função, zagueiro tem outra, lateral tem uma e atacante tem outra. No time de futebol tem meio-campista também. Todos trabalham para quê? Para ganhar, para fazer gol, apesar de nem todos fazerem gol. Então, eles têm um propósito, mas cada um na equipe tem funções diferentes. O goleiro tem o prazer de poder pegar com a mão, o atacante de fazer gol, mas eles trabalham de formas distintas. Na igreja, a realidade é essa também. Nós temos um propósito aqui, cultuar e celebrar o nome de Jesus. É óbvio, então, que cada tempo nosso, nossa faixa etária, cada dimensão da nossa realidade, a gente precisa entender que é diferente. E sim, as crianças precisam ser ministradas de uma maneira diferente. As crianças têm a sua função aqui na igreja. Tem alguns jargões que a gente ouve anos após anos, que a gente vai construindo e pega como verdade, que eu particularmente tenho dificuldade. Um deles é, criança é o futuro da igreja. Sim e não, porque eu entendo que criança é o presente da igreja. Elas não serão apenas importantes amanhã. Elas são importantes hoje. Óbvio que se você pensa numa administração da igreja, sim, a criança é o futuro da igreja, elas vão crescerem. Elas vão crescer e no futuro próximo aí assumir as suas responsabilidades. Mas elas são o presente. Então, aqui é um lugar de liberdade para elas. Mas, pastor, eu tenho dificuldade de ver criança correndo. Você tem? Eu também. Mas dentro de um ambiente, aqui é a pluralidade disso. Ela pode, dentro de limites,
ter esse espaço. Gente, eu vejo isso com meu filho. Não sei se vocês perceberam, teve um culto à noite e o louvor estava bem animado. E daqui a pouco eu ouço um grunhido. Que era o meu filho. Tem poucas palavras, filho de pastor dando grunhido, né? Eu olho para ele está do meu lado, ele faz assim com o bracinho, e ele olha e fala assim, dinossauro. Ele começou a imitar o dinossauro no meio do culto, no meio do louvor. Meu coração disparou, gente. Eu falei assim, que ninguém veja isso, porque vão pensar o quê do filho do pastor, imitando dinossauro no meio do culto. Bom, mas eu preciso ensinar ele a vivenciar esse ambiente, mas eu não posso tolir ele na medida em que ele pega a repulsa desse ambiente, chamado igreja. Então a gente vive num limiar, numa linha muito fina, de lidar com as nossas crianças, mas certamente esse é um lugar para elas. Você mãe, você pai, quero te dizer uma coisa, não se constranja com a sua criança nesse lugar. Não deixe de vir à igreja porque a sua criança esteja imitando um dinossauro, sabe? Venha para a igreja, venha com ela. Eu vivo uma realidade, por exemplo, de pai de criança autista, que já ouvi em muitos lugares os pais dizerem assim, nós queríamos ir para a igreja, mas a minha criança que é autista, ela tem necessidade especial, além da igreja, não é nem essa a realidade da igreja não conseguir lidar com ela, ela falou assim, a minha criança ela é muito barulhenta. E os pais deixam de vivenciar a fé, porque ficam envergonhados de um comportamento da criança. Você acha que esse é um bom ambiente para essa criança dessa maneira? Então eu quero te dizer pastoralmente que aqui é um lugar de liberdade para a sua criança. Pode tudo? Claro que não. Mas junto a gente pode construir um lugar para essas crianças. Jesus chama as crianças, diz que o reino dos céus é delas. Então ele quer dizer o seguinte, a liberdade para a criança se manifestar, a liberdade para a criança se expressar, a liberdade para a criança crer. As crianças precisam então ser ministradas a partir da sua forma de compreender o mundo. Por isso o Ministério Infantil trabalha lá. Por isso a igreja trabalha aqui. Ministério Infantil não é e não deve ser um depósito de criança. É um lugar de ministração para elas. De quem é a igreja? A igreja é para todos. Leia-se crianças também. Agora, Jesus, no momento com os discípulos, quando vão levar as crianças, os discípulos falam, não, e ele fala, vem. Nos mostra que Jesus está tendo uma prática de defesa para essas crianças. Então a gente começa a entender que, biblicamente, Jesus dá liberdade para as crianças e também as defende. E eu consigo perceber que esse é o comportamento que a igreja deve ter junto às suas crianças. Defender as crianças não é tão apenas deixar que o mal não venha. Nos nossos dias, creio eu, que defender criança, biblicamente, é construir nelas uma fé cristã, para que elas possam discernir o seu mundo. E vendo assim, nós percebemos que Jesus dá uma palavra dizendo aos discípulos assim, não cause impedimento às crianças. Deixe elas vir, não traz impedimento. E quais são os impedimentos que nós, pais, ou adultos, avós, irmãos mais velhos, temos junto às crianças de conhecer a Jesus? O obstáculo da negligência. O olhar que a sociedade tem sobre a criança, a forma com que o mundo vê a criança, certamente não tem que ser a forma com que a gente vê. É óbvio que tem lugar que trata a criança da maneira correta, mas nem todo lugar é isso.
Tem lugar que a criança não tem vez, tem lugar que a criança não é nada, tem lugar que a criança não tem valor nenhum. Na vida da igreja tem. A criança deve ser valorizada como pessoa. Eu sei que tem hora que a gente olha para a criança e fala, será que a gente vai ter algum benefício com ela? Presta atenção comigo. Você já foi criança, não foi? Você trouxe um benefício para a igreja de Jesus? Hoje você traz um benefício? Você traz, não traz? Olha que maravilha. A criança também traz. O problema é a gente olhar para a criança e negligenciá-la enquanto pessoa. Você já ouviu a expressão que, vamos abençoar as crianças que elas vão trazer os pais para a igreja? A gente pode fazer isso? Claro que pode fazer. Mas usar a criança como estratégia de evangelismo apenas é coisa miserável, não é não? É miserável, gente. Vamos abençoar as crianças para elas trazerem os pais. Se eu quero abençoar as crianças só para trazer os pais, eu sou miserável. Eu abençoo as crianças por quem elas são. Ela trazendo os pais, maravilhoso. Isso é abençoador. Mas olhar para elas e apenas ver o que elas podem fazer é absurdo. Então eu negligencio a minha criança quando eu não a valorizo. Quando eu impeço ela de chegar a Jesus, como eu impeço a minha criança de chegar a Jesus? Nos dias de hoje é não trazendo ela. Criança sai sozinha, pega ônibus e vem para a igreja? Jamais, né? Deus é tão gracioso que às vezes a criança não vem sozinho, mas traz alguém que passa, pega a criança e leva para a igreja. Esse Deus é bom demais. Eu sou uma criança, hoje não sou mais tão criança, né? Mas eu fui uma criança que aconteceu isso. A mãe, meu pai não iam na igreja, passava um casal, um tio meu e uma tia, pegava eu, levava na igreja. Bem ou mal, estou aqui, né? Estamos aqui. Então, como a gente tem negligenciado as crianças, não a valorizando enquanto pessoas. Não é para que ela mande em você e coisa toda, né? Não é a supervalorização da criança. Não é a minha criança rei, não é a minha criança rainha. Não. Mas ame as crianças por quem elas são. Olhem para elas humanamente aqui não vai dar nenhum retorno financeiro para você. A criança vai te dar trabalho. É tudo isso. E a gente sabe disso. Mas Jesus olhou com elas com amor. Que os nossos olhos olhem para elas e as ame verdadeiramente por quem elas são. Verdadeiramente por a pessoa que ela é. Elas não devem ser consideradas apenas como uma estratégia de evangelismo. Elas não devem ser olhadas dessa maneira. Impedimos as nossas crianças, quando não atendemos às suas necessidades do crer. O pessoal diz, né? O mundo não gira, o mundo capota. Há uns anos atrás, antes de eu ter o meu filho, na verdade antes de casar mesmo, né? Na igreja que eu era membro em Campo Mourão, nós tínhamos uma criança autista lá. E eu perguntei para os pais assim, como que vocês ensinam a fé para o João? Porque uma das características do autismo das características clássicas, né? É olhar o mundo de uma maneira mais literal, né? E a fé é totalmente metafísica, totalmente além da transcendência, sobrenatural. Eu falei, como que vocês ensinam fé para o João? A mãe olhou para mim e disse, a gente ensina a fé ensinando a fé. A gente senta com ele, a gente pega a palavra de Deus, ouve o que ele tem a dizer e explica a fé. Ela falou, afinal de contas, fé é fé. Os pais ali, então, ouviam o seu filho e traziam a clareza a partir da sua necessidade. Se a gente tem um programa social na igreja, dependendo do que é, a primeira necessidade de atender da criança é fome, é comida.
E depois a gente atende a sua necessidade. A gente precisa, então, deixar as nossas capas, deixar o nosso status lá em cima, e olhar para elas e tentar entender o seu mundo, e o mundo vai girando. As necessidades e a forma de interagir com elas vão mudando, as coisas vão acontecendo. Então, muitas vezes a gente impede as crianças de chegar ao Senhor, porque nós não entendemos suas necessidades. Gente, imagina se você chegar para sua criança e falar assim, ó, eu vou te ensinar agora sobre apologética. Apologética é a defesa da fé. Você acha que a criança vai entender? Vem cá que vamos falar de escatologia. Escatologia é a doutrina do fim dos tempos. A criança vai entender? Meu irmão e minha irmã, impedimos nossos pequenos de conhecer a fé quando a gente não destrincha aquilo que nós cremos e trazemos a eles. Para ministrar a criança, tem que cantar musiquinha, tem que dançar, tem que fazer gesto. É isso, esse é o mundo da criança. Jesus traz as crianças para perto e destrincha esse mundo para que elas possam crer. E eu quero te dizer, sim, quando nós acreditamos que elas não podem entender, elas entendem muito mais. E nesse tempo é hora de ministrar para que a fé absorva no coração delas, que elas respondam à fé. E porventura, em algum momento, elas se desviam, mas você plantou uma semente ali de clareza do Evangelho. Ah, elas respondem. E te digo que respondem com muito mais intensidade do que eu e você. Crianças, nós embaraçamos de chegar a Jesus quando eu não vivo o exemplo daquilo que eu creio. Isso embaraça as minhas crianças, né? Diz a historinha que um dia o irmão chamou o pastor para almoçar na sua casa, né? E aí o pastor estava sentado, veio a criança, começou a olhar na nuca do pastor. E olhava para a cara do pastor, e depois olhava para a nuca, olhava para a cara, e olhava para a nuca, olhava para a cara, olhava para a nuca. Daqui a pouco o pai olhou e falou assim, ô menino, para com isso. O que você está fazendo? Ele falou, pai, você disse que o pastor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Cadê a outra cara dele? O exemplo do papai não estava sendo muito bom. O exemplo de fé não estava sendo muito legal. E tem hora que o que nós fazemos não reflete a glória do Senhor. Quando eu digo do meu filho e falar de exemplo, foi com essa questão de ensinar a fé para o Matias. Eu um dia entrei em crise logo que a gente descobriu do diagnóstico. Eu falei assim, como que eu vou ensinar a fé para esse menino se ele não entende e vai ter dificuldade de entender o sobrenatural? E eu passei por uma dessas crises, né? Você passa por crise, sim, de perguntar as coisas para Deus? Você tem, a gente depois dá um abraço e chora junto, porque é comum isso ocorrer. E aí um dia eu estava orando, e lá no templo da igreja de Paysandu, daqui a pouco eu estava ajoelhado no altar, estava eu, ele e a Amanda, daqui a pouco ele está atrás de mim ajoelhado também. Óbvio que ele não estava fazendo uma adoração, eu sei disso. Mas Deus falou ao meu coração dizendo assim, viva a fé, que Ele vai responder. Então, tem hora que a gente é obstáculo, não é porque o pastor é ruim, tem hora que é verdade também. Não é porque a igreja é ruim, tem hora que é verdade também, mas é porque nós somos ruins. Porque o exemplo que a gente fala da fé não é verdadeiro em casa. A gente fala de um Deus que trabalha em tudo, um Deus que vai operar em nós, um Deus que cuida da gente, mas na hora de resolver um problema, o problema que eu resolvo não é como a fé que eu creio. E isso sim, presta atenção, meu irmão, é um obstáculo para o teu filho, para o teu neto, para o teu sobrinho conhecer a fé. Nós vivemos um tempo onde
todo mundo requer, e também as crianças, requer de nós coerência naquilo que nós pregamos e falamos. Talvez não pareça que seja um obstáculo não ser uma pessoa que responda à glória de Deus em casa. Infelizmente, é e dos grandes. Como que você vive a tua espiritualidade dentro do seu lar? Como você reflete a glória do Senhor? Como que é o teu trato com o teu cônjuge? Como você lida com as finanças? Como você lida com o próximo? Como que você lida após um culto que não foi como você esperava dentro do seu carro? E seu filho que ainda é criança pode estar ali. Como que foi? Talvez você fale assim, nossa, hoje o pastor falou demais. Ele ficou 3 horas. Tem hora que é verdade também. Mas isso tudo atrapalha o desenvolvimento. Por quê? Porque muitas vezes essas crianças elas não estão preparadas a essas dores que nós com maturidade já sabemos repensar. Como nós vamos resolver os nossos problemas é um exemplo que a gente vai dar aos nossos. E nós precisaremos sempre resolver a partir da fé. E isso então vai construir dos nossos filhos, filhas, netos, a fé cristã. Eles vão aprender a amar o Deus que a gente ama. Recente vi um pastor renomado aí dizer que, da seguinte maneira, perguntaram para ele por que os filhos dele adoravam a Deus dessa forma mais intensa. Ele falou assim, eles só fazem o que eles viram eu e a mãe deles fazerem em casa. Eles replicam. Eles aprenderam. Meu irmão e minha irmã, o teu exemplo é um obstáculo à fé do teu filho, da tua filha? Ou é um trampolim para que ele vá além do que você já vive hoje? Precisamos pensar nisso. A igreja precisa ter essa clareza. Jesus defende as crianças. E uma da formas que a gente vai defender os nossos pequenos é não os embaraçando de chegar próximo ao Senhor. A igreja que eu sou, que o meu pequeno está aqui, será que está desfrutando do amor de Deus como poderia desfrutar? Ou eu estou impedindo os nossos, os meus, os seus filhos, filhas, netos, sobrinhos, os teus coleguinhas, de chegar próximo ao Senhor? A nossa tarefa, meus irmãos e minhas irmãs, é proporcionar às crianças um lugar onde elas possam conhecer a Deus. Essa é a nossa missão também. As crianças são muito mais intensas e verdadeiras no seu relacionamento para com Deus. Eu preciso me gastar nisso. Eu preciso me envolver com essa obra. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Eu também não sei fazer um monte de coisa. Mas tem hora que eu vou fazer, mesmo sem saber. Eu vou me dispor. Precisamos proporcionar esse lugar de liberdade para elas. Onde elas se sintam acolhidas e amadas por quem elas são. Que você não apenas chame as crianças, que eu não as chame apenas só porque eu quero conhecer os pais dela. E os pais delas venham aqui. Ame elas, intensamente. Amar as crianças de forma incondicional. Talvez hoje meu coração, o seu coração possa estar um pouco quebrado, porque o seu filho, sua filha, que talvez hoje não seja tão criança, não está mais atuante na fé. Eu quero te remeter às palavras e promessas que Deus fez sobre a tua vida e da tua família. Daquilo que você já ministrou, e saiba de um Deus que é misericordioso, compassivo e amoroso. A esse Deus nós recorremos, e talvez para você, pai, mãe, avô, as crianças, os filhos, sempre serão os pequenos, não é verdade? Sempre serão os pititiquim. A eles a nossa oração e intercessão. Não para que conheçam um novo Deus, mas para que reconheçam aquele que um dia
eles já vivenciaram a fé, que já experimentaram. Talvez o teu coração doa muito por isso, mas eles são amados pelo Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, uma coisa que a gente precisa se preocupar não é necessariamente o que as crianças estão fazendo. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que elas estão crendo. Então, ensinando a fé a elas. Porque o fazer vai ser uma resposta daquilo que creu no coração. E hoje em dia, tem muita coisa para crer. No Deus ou em nada, no absoluto ou no subjetivo, no construído, no desconstruído. A nossa tarefa é construir nas crianças um lugar de uma fé verdadeira, de um Cristo que é vencedor, de um Cristo que venceu a morte e que isso resplandece e é uma ação na minha vida. O que hoje eu vou fazer? Hoje eu quero te convidar a um tempo de clamor, um tempo de oração, um tempo de chorar por crianças. Porque não dói seu coração quando você vê as tragédias que acomete o mundo, e que em especial as crianças. O mínimo que a gente pode fazer é orar por elas. Mas talvez na nossa igreja você possa se reinventar e ajudar. Com as crianças, quem sabe? Ministério infantil é um lugar que sempre está com vaga aberta, gente. É só falar, eu gostaria. E certamente você vai poder ajudar. Mas eu também queria te dizer que essas crianças como um todo, também cabe os nossos recursos financeiros. Queria te levar a considerar algumas coisas. Se talvez você não está vendo ninguém, nenhuma criança que você possa abençoar, pensa comigo. Nós temos algumas organizações cristãs que trabalham junto às crianças e que você pode contribuir. Temos, por exemplo, Visão Mundial. Tem lá um programa, Apadrinhe uma Criança. Em especial, eles trabalham no Nordeste brasileiro com crianças em vulnerabilidade. Será que você não podia apadrinhar uma criança com mais ou menos um combo de McDonald's por mês? Acho que são 35, 40 reais, não sei como tu está hoje. Apadrinhe uma criança. Pode fazer isso? Você pode fazer isso. Tem uma outra organização internacional chamada Compassion, mesmo propósito. Temos na Igreja Metodista o projeto Sombra e Água Fresca, que também existe a possibilidade de você apadrinhar uma criança e influenciar o mundo dela. Mas será também que você não pode apadrinhar uma criança próxima de você? Supondo que você tenha na sua casa uma empregada, que você fale assim, normalmente são pessoas com menos recursos, ou talvez no teu ambiente tenha alguém que você possa apadrinhar uma criança, contribuir com algo, dar uma oportunidade que os pais financeiramente não podem, ou estimulá-las a conhecer a fé. Nós que caminhamos com Jesus, que conhecemos a Cristo, dinheiro é um servo nosso. E vai fazer aquilo que a fé me leva a fazer. Nós precisamos orar pelas crianças, nós precisamos chorar, nós precisamos fazer algo. Se você pode fazer, faça, mas também se sinta desafiado a ir além do teu lugar comum, a ir além do que os seus olhos podem ver. O mundo por si só não é um lugar bom para as crianças. O mundo é mau. Mas nós que caminhamos com Jesus, podemos fazer um lugar chamado Cidade Refúgio para essas crianças. Num lugar onde seja confortável, seja um ambiente de fé, para que elas possam conhecer a Jesus e possam viver uma vida digna, pois é isso que o Senhor quer para nós. Que deixem as crianças irem a Jesus, não as impeça, porque delas é o reino dos céus. Eu queria te convidar a orar comigo nessa manhã. Se você pode se colocar em pé, para que a gente possa orar junto. Eu queria te trazer à memória
as crianças que estão próximo a você. Esse é um tempo pensando na família, nos pequenos. Qual criança que precisa da tua oração nesse momento? Qual criança que precisa do teu clamor? Que sejam seus. Que seja os que estão próximos de você. Coloque eles diante do Senhor agora. Coloque seus filhos. Coloque seus netos. Coloque seus sobrinhos. Coloque os amigos dos seus filhos. Coloque as famílias que vivem um ambiente contrário à palavra de Deus. Seja você, nessa hora, a intercessão por essas crianças. E se Deus aquece o teu coração, meu irmão, estenda a sua mão para ser um canal de bênção para elas. Estenda a sua vida para elas. Coloque todas diante de ti. Pai, no nome de Jesus, mais do que uma oração de púlpito, é uma oração de confissão ao Senhor, dizendo misericórdia, quando o nosso coração é indiferente a tudo que vemos e ouvimos sobre essas crianças, ó Pai. O mundo de fato é mau, mas nós sabemos que Tu és bom, Senhor. E aqui a igreja, que é o lugar que resplandece a Tua glória, seja um ambiente onde as crianças tenham vez e voz, segundo a Tua palavra, Pai. Quero, nessa hora, com os meus irmãos e irmãs, ó Pai, aclamar por cada criança que nós conhecemos, que nós as amamos, e pedindo misericórdia sobre a vida delas, ó Pai. Que o Senhor possa agraciar elas com a Tua graça, com o Teu poder as envolvendo, livrando desse mundo mal, Pai. E trazendo a elas um crer tão somente em Ti, através do Teu Espírito Santo, Pai. Que as crianças sejam tocadas pelo Senhor, ó Pai. Nós cremos nisso, ó Deus, que delas é o reino dos céus, ó Pai. Nós cremos que delas é a presença, que delas é a igreja de Jesus. Queremos colocá-las no Teu altar e numa expressão de fé, de ousadia, dizendo, essa casa é casa delas também. Nós cremos nisso, Pai, e nesse tempo também, oramos por todos aqueles que foram crianças nessa igreja, Pai. São as nossas crianças, talvez crianças mais adultas hoje, Pai. Queremos clamar pela semente que já foi ministrada, Pai. E que porventura hoje estão um pouco distante do Senhor, Pai. Mas a Tua presença é aquela que envolve em cada canto, cada lugar, ó Pai. Mais do que os nossos olhos podem ver, a Tua presença alcança, Pai. E pela misericórdia que é no Teu nome, pelo sangue de Jesus, que é poderoso, Pai. Pedimos que as alcance agora, Pai. Que possam ver tudo aquilo que o Senhor projetou para a vida delas, ó Pai. E possam retroceder, segundo a Tua palavra, Pai. Nós, com um pedido de misericórdia e de perdão, dizemos, Senhor, quantas vezes não temos sido exemplo, como o Senhor quer que nós sejamos aos nossos, ó Pai. Pedimos misericórdia, Pai. E pedimos perdão, Senhor. Para que o Senhor possa fazer grandes coisas através da vida delas. Oramos nessa manhã por todas as nossas crianças e declarando que essa igreja é o lugar delas. Em nome de Jesus. Amém e amém.